Sou eu um mar ou uma baleia? Sou eu o mar ou o oceano para que me ponhas guarda? Jó capítulo 7, versículo 12. Jó sentia muita dor quando se queixou amargamente. Seus gemidos vinham de uma pele ferida e fétida. Ele se sentava sobre um monte de esterco e se raspava com um caco de cerâmica. Admiramos sua paciência, mas não sua impaciência. Ele teve acessos de queixa e falhou justamente na paciência pela qual era conhecido. Onde os santos de Deus são mais gloriosos, aí se encontram suas falhas. As fraquezas dos santos estão próximas de sua força. Elias é o mais corajoso dos corajosos e foge de Jezabel. Moisés é o mais manso dos mansos e fala com paixão. Jó é o mais paciente dos homens e clama: não me calarei, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Como parte de sua amarga queixa, ele disse: sou eu o mar ou o oceano para que me vigies. Parecia que ele estava sendo vigiado e açoitado e depois vigiado novamente. Parecia-lhe que Deus concentrava toda a sua força nele ao afligi-lo. Ele foi espancado até ficar roxo. Enquanto outros culpados tinham 40 chicotadas menos uma, ele tinha 50 chicotadas menos nenhuma. Não lhe foi poupado nenhum sofrimento. E ele clama por fim: sou vigiado e contido, como se eu fosse um grande mar que precisa ser sempre mantido sob controle, ou um terrível monstro marinho que sempre precisa de um anzol em suas mandíbulas. Senhor, por que me atormentas assim? Sou uma coisa tão pobre e insignificante, que parece fora do teu costume ser tão cruel com alguém tão frágil. O oceano furioso ou o poderoso Leviatã podem precisar de tal vigilância. Mas por que agastas comigo? Sou eu um mar ou uma baleia para que me ponhas vigia? Não me prenderei ao sentido que Jó deu às palavras, mas desfraldarei minhas velas para uma viagem mais longe no mar. Esse tipo de discurso pode ter sido usado por muitos homens que agora estão ao alcance da minha voz. Pode ter sido usado por marinheiros que estão diante de mim. Permitam-me indicar o caminho que seguirei em meu discurso. Começaremos dizendo que alguns homens parecem ser observados de perto por Deus. Eles pensam que o olhar do Senhor está tão fixo neles como se fossem grandes como o mar ou enormes como uma baleia. Meu segundo ponto será que eles não gostam dessa observação. Reclamam dela e desejam se livrar dela. Portanto, argumentam contra isso com Deus. Nosso terceiro ponto é que o argumento deles é falho. Eles pensam que são injustiçados. Mas o fato é que tudo de que reclamam é por amor. Vejam, meus companheiros, o caminho que tentarei seguir. Mas se o vento celestial me desviar do meu curso, não se surpreendam se eu mudar de direção e for para lugar nenhum. Primeiramente, devo dizer que alguns homens parecem ser especialmente rastreados e vigiados por Deus. Ouvimos falar de pessoas sendo seguidas pela polícia. Certas pessoas sentem como se estivessem sendo seguidas por Deus. Elas são misteriosamente rastreadas pelo Grande Espírito e elas sabem e sentem isso. Para onde quer que vão, um olhar está sobre elas e elas não podem se esconder. São como prisioneiros sob custódia. Nunca conseguem escapar da lei. Não podem fugir de Deus, façam o que fizerem. Há homens que estão nessa condição há anos. E eles sabem o que quero dizer. Todos os homens estão verdadeiramente rodeados por Deus. Ele não está longe de nenhum de nós. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Para onde fugiremos da tua presença? Para as alturas ou para as profundezas? Para oceanos congelados em gelo ou mares onde o sol brilha com calor abrasador? Em vão nos elevamos ou mergulhamos para escapar de Deus. Tu, Deus, me vês, é tão verdadeiro nas vigílias da noite quanto no fulgor do dia. Deus está conosco e estamos sempre sob o seu olhar. Contudo, há certas pessoas para quem isso é mais claro do que para outras. Algumas pessoas têm uma consciência singular da presença de Deus. Certos de nós jamais estiveram sem sentir a presença de Deus. Quando crianças, não conseguíamos dormir sem antes dizer: Pai nosso que estás nos céus. Quando jovens, tremíamos ao ouvir o santo nome de Deus ser blasfemado. Como adultos envolvidos com as preocupações da vida, sempre vimos a bondade do Senhor. Deleitamo-nos em vê-lo em cada flor que desabrocha e em ouvir sua voz em cada vento que sopra. A alegria de ver Deus em suas obras nos alegrou. O insensato diz no seu coração: não há Deus. Mas nunca nos importamos com essa insensatez. Sabíamos que Deus era bom, mesmo quando sentíamos que o tínhamos ofendido. Ele nos ensinou desde a juventude e se manifestou a nós. Suavemente, um sussurro chegou aos nossos ouvidos: Deus está perto de ti, Deus está contigo, Deus tem ouvidos para te ouvir, Deus tem um coração para te amar, Deus tem uma mão para te ajudar.
Conheci pessoas que, mesmo tendo pecado e agido contra a própria consciência, jamais perderam completamente a sensação da proximidade de Deus. Ainda que o único fruto desse pecado tenha sido o medo, um medo que traz consigo tormento. Para alguns, a vigilância de Deus se manifesta de maneira diferente. Sentem-se vigiados por Deus porque sua consciência nunca cessa de repreendê-los. A voz da consciência não tem a mesma afinação em todos os homens, nem é igualmente alta em todas as pessoas. A consciência pode ser como um cão com focinheira e então não poderá morder o ladrão do pecado. A consciência pode crescer como um homem resfriado que perdeu a voz. Mas não é assim com todos os homens, mesmo depois de anos de pecado. Alguns têm uma consciência naturalmente sensível e, enquanto vivem no pecado, nunca estão tranquilos. Divertem-se o dia todo, pois consideram uma das coisas mais sábias afastar a preocupação enfadonha. Mas a preocupação enfadonha, como as galinhas, volta para o galinheiro à noite. O marinheiro em companhia é alegre. Mas se tiver que manter uma vigília solitária sob as estrelas silenciosas, seu coração começa a bater forte e sua consciência começa a responsabilizá-lo pelas tolices do dia. Ele se assusta durante o sono. Sonha com seus pecados passados e com o julgamento vindouro. Pois a consciência desperta mesmo quando o resto do homem dorme. Você estava errado, diz a consciência. E sua voz é muito solene. Nem mesmo o grande pecado em certos homens impediu que a consciência lhes falasse honestamente. Vez após vez, o monitor interior clama: você errou e sofrerá por isso. Lemos que o coração de Davi o feriu. O coração nos desfere um golpe doloroso. Quando o golpe é interno, ele se manifesta. Dirijo-me a alguns que, embora não se sintam satisfeitos com isso, devem saber que há algo dentro deles que não os deixará pecar impunemente. Deus tem um freio em suas bocas e uma rédea em seus queixos. E de vez em quando, ele dá um puxão e os ergue. Eles não estão à vontade no pecado. Ainda não se firmaram no oceano do vício. Cantam as canções do diabo com tremor e agitação, o que demonstra que a música não lhes convém. Assim, Deus os vigia, carregam um detetive em seus peitos. Em alguns, essa vigilância foi além, pois estão sob profunda convicção de pecado. Estão convencidos do pecado, da justiça e do juízo vindouro. O oficial da alfândega de Deus os prendeu e seu contrabando foi descoberto. Lembro-me de quando eu mesmo estava nesse estado, um criminoso que não ousava negar sua culpa, mas temia o castigo. Eu não voltaria a essa condição nem por 100 mundos. Então não havia descanso para mim. Eu era apenas um jovem. Mas as brincadeiras de menino perderam a graça para mim, porque eu sabia que era um pecador e que Deus devia punir o pecado. Eu acordava de manhã e meu primeiro ato por muitos dias era ler um capítulo da Bíblia ou uma página de algum livro instigante, que mantinha minha consciência sempre alerta. O Espírito Santo me acorrentou e ali eu permanecia dia e noite. Minha cama às vezes era um lugar muito cansativo para mim, porque os olhos da ira de Deus pareciam estar sempre me observando. Eu sabia que havia ofendido a Deus e ainda não havia descoberto o caminho da reconciliação pelo sangue de Jesus Cristo. Ora, talvez eu esteja falando com alguns aqui que estiveram nos confins da terra e disseram: bem, quando chegarmos a um lugar onde o sino do sábado nunca é ouvido, nos livraremos desses medos e nos entregaremos ao pecado. Eles abandonaram o barco e, assim que chegaram ao porto, correram para um lugar de diversão perversa, onde ninguém os conhecia. Mas o cão do medo uivava em seus calcanhares e a alegria lhes parecia uma zombaria. No oceano solitário, as próprias estrelas perfuravam seus corações com seus raios. Por fim, seus companheiros de bordo começaram a notar e a chamá-los de velhos sobercides. Jack, o que te aflige? Era a pergunta frequente. E com razão, pois Jack estava muito pesado e é difícil ser alegre com o coração partido. De alguma forma como essa, o homem sente que Deus o está vigiando e que ele se tornou como um mar que nunca descansa, ou uma baleia que vagueia pelo deserto das águas, sem lar. Deus o observava. E embora ele tivesse adorado furar o bloqueio, não conseguiu encontrar uma hora sequer em que seu navio ficasse sozinho. Certos homens não são apenas atormentados pela consciência e perseguidos pelo medo, mas a providência de Deus parece ter se voltado contra eles. Justo quando o homem havia decidido se entregar a uma bebedeira, adoeceu com febre e teve que ir ao hospital. Ele ia a um baile, mas ficou tão fraco que não conseguia se apoiar em uma perna. Foi obrigado a se jogar de um lado para o outro na cama, ao som de uma música bem diferente daquela que agradava o salão de baile. Ele estava com febre amarela e demorou a se recuperar.
Deus o observou e o impediu justamente quando ele pretendia fazer uma descida alucinante. O homem melhora e pensa: agora vou me divertir. Mas então ele perde o barco e talvez não consiga embarcar por meses e acaba na pobreza. Meu Deus, exclama, tudo está contra mim, estou marcado para morrer. E de fato está. Quando pensa que vai ter vento favorável, uma tempestade surge e o desvia da rota, e ele vê rochas à frente. Depois de um tempo, pensa: agora estou bem, já que voltou a ser ele mesmo e os bons tempos chegaram. Uma tempestade se aproxima. O navio afunda e ele perde tudo, exceto a roupa do corpo. Encontra-se numa situação deplorável, um marinheiro náufrago longe de casa. Deus parece persegui-lo como perseguiu Jonas. Ele carrega consigo a desgraça dos outros e bem poderia clamar: sou eu o mar ou uma baleia para que me vigies? Nada prospera. Seus equipamentos se soltam. Ele não consegue reforçar o mastro. Seu navio tem um vazamento. Suas velas se rasgam. Suas vergas se quebram. E ele não consegue encontrar uma saída. Outras pessoas parecem se dar bem, embora estejam em situação pior que a dele. Houve um tempo em que ele também tinha sorte. Mas agora ele se separou do sucesso e carrega a bandeira negra da angústia. É impelido de um lado para o outro por ventos contrários. Não avança. É um homem miserável e desejaria que tudo desmoronasse, mas teme um lugar sem fundo do qual não há escapatória, uma vez que se afunde nele. A providência de Deus se opõe veementemente a ele, e assim ele se vê como um homem vigiado. Sim, e Deus também vela por muitos através da admoestação. Para onde quer que vão, advertências sagradas os seguem. Não conseguem escapar daqueles que desejam ser amigos de suas almas. Parecem estar cercados por um círculo de orações, sermões e discursos sagrados. O menino disse: se eu pudesse me livrar da minha mãe, seria livre. Já estou preso às suas amarras há tempo demais. Já sou grande o suficiente para fazer o que quiser. Se eu conseguir me livrar das repreensões e orações do meu pai, terei uma vida maravilhosa. Então o menino fugiu e foi para o mar. E quando subiu a bordo, um bom marinheiro o abordou e conversou com ele sobre sua alma. E então outro lhe suplicou. O menino disse para si mesmo: ora, saí da frigideira para cair no fogo. Vim aqui para me afastar da religião e aqui estou. Conheci um marinheiro que ia de porto em porto, e onde quer que desembarcasse, havia algum homem ou mulher bondoso esperando para guiá-lo a Cristo. Que assim seja frequentemente. Que a bandeira de Betel seja vista tremulando em todas as águas, até que cada fugitivo diga: ora, estou sendo vigiado aonde quer que eu vá. Que seja como foi com nossos queridos amigos Fullerton e Smith a bordo do barco a vapor. O Sr. Fullerton falou com um homem rude e perguntou-lhe se ele era salvo. E o homem ficou zangado, irritado, contrariado e foi para o outro lado da embarcação. Lá ele reclamou com o Sr. Smith. Aquele homem ali me perguntou se eu era salvo. Ele é um tolo. Muito provavelmente, disse Smith, mas veja bem, ele é um tolo por Cristo. Acho que é melhor ser tolo por Jesus do que ser sábio para o diabo. Ele começou a implorar ao homem quando este gritou: há uma gangue deles. Não posso ir a lugar nenhum sem que eles estejam me seguindo. A situação ficou tensa para alguns de vocês por causa da Sociedade de Marinheiros Britânicos e Estrangeiros, que colocou missionários em tantos portos. Há um bando deles e aonde quer que você vá, você se depara com um cristão fervoroso que não o deixa em paz. Se eu pudesse despertar o fervor cristão aqui, eu dificultaria a vida dos pecadores para que, onde quer que fossem, encontrassem uma mão estendida para impedi-los da destruição. Ou que cada um fosse recebido com lágrimas e súplicas. Que assim cada um fosse arrebatado das ondas de fogo e pousado na rocha da salvação. Alguns aqui presentes tiveram que se esquivar de muitas coisas para se manterem fora do alcance do Evangelho. Seus rastros foram seguidos pela misericórdia, e eles foram perseguidos por velozes navios da graça. Eles foram como peixes presos em uma rede, cercados por todos os lados, sem poder passar pelas malhas, nem romper a rede, nem saltar para fora dela. Ou que a rede do amor de Cristo possa enredar a todos vocês, para que sejam dele para sempre. Esse é o nosso primeiro ponto. Existem alguns homens que parecem estar sob a vigilância especial de Deus. 2. Em segundo lugar, notamos que eles têm muita propensão a detestar essa vigilância. Jó não está satisfeito com isso. Ele pergunta: sou eu o mar ou o oceano para que me observes? Essas pessoas a quem Deus dedica tanta atenção são tolas o suficiente para murmurar que estão tão cercadas e se irritam por sentirem que Deus as está observando. Sabe o que elas querem? Liberdade para pecar. Liberdade para se libertarem, para fazerem tudo o que seus desejos mais descontrolados mandarem.
Abandonariam todas as restrições e se entregariam ao que o mundo chama de prazer. Subiriam de pecado em pecado, mão após mão. Esvaziariam todos os copos do aparador do diabo e se alegrariam como os piores homens quando estão livres e despreocupados. Por isso, adormeceriam suas consciências, afogariam seus medos e escapariam da punição e das advertências. Viveriam em um lugar onde nenhum cristão jamais os incomodaria com exortações enfadonhas. Exigem liberdade, liberdade para colocar a mão no fogo. Liberdade para se arruinarem. Liberdade para saltarem para o inferno antes da hora. Liberdade. Quanta destruição foi causada em teu nome. Livre pensamento, livre vida, livre amor e tudo mais. Que uso indevido desses termos. Que afronta ao nome da liberdade, usar a palavra livre em conexão com a escravidão do pecado. No entanto, estou falando com alguns que dizem, é exatamente isso que eu quero. Quero me livrar de todos esses empecilhos que me impedem de seguir meu próprio caminho. Ai de mim, este é o grito de um homem que está determinado a cometer suicídio espiritual. Eles também desejam ser tão insensíveis quanto muitos outros. Alguns homens podem beber qualquer quantidade e ainda assim não parecem ser muito afetados por isso. E muitos jovens marinheiros já desejaram poder virar seu grogue sem pestanejar, como os velhos beberrões. Eles se deparam com um sujeito de boca suja que pode xingar até não aguentar mais, enquanto eles próprios só soltaram um palavrão ou dois e se sentiram miseráveis. O jovem começa a desejar ser tão durão quanto o velho Jacques e tão audacioso quanto ele. O dissoluto endurecido é invejado tolamente e visto como um homem de coragem. Mas será que arruinar a própria alma é verdadeira bravura? Será que ser perverso é viril? Será que ter a consciência cauterizada é uma grande vantagem? Não invejamos os cegos porque não veem o perigo, nem os surdos porque não ouvem um alarme. E por que invejar o velho pecador endurecido, porque ele se tornou espiritualmente cego e surdo? Existem monstros, tanto em terra quanto no mar, cujo hálito é pestilento e cuja fala é suficiente para sufocar uma cidade com vícios. E, no entanto, certos jovens, a quem Deus não permite que se entreguem a tal perversidade, quase se irritam por serem contidos. Uma consciência sensível é uma grande posse, mas esses ingênuos desconhecem seu valor. Desejam ter um coração tão duro quanto a mó do inferno. Ah, pobres almas, vocês não sabem o que desejam, pois não têm ideia da profundidade da maldição que reside em uma consciência insensível. Quando Deus entregou Faraó à dureza de coração, foi um castigo tremendo por seu orgulho e crueldade. E exceto pelo inferno, não há julgamento que Deus possa infligir como deixar um homem seguir seu próprio caminho. Deixem-no em paz, diz Deus, ele está ligado aos ídolos. E se o Senhor diz isso, há apenas uma palavra mais terrível, e essa é a sentença final. Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ó vós, iniciantes no vício, que ainda não consegueis sufocar os gritos de vossas consciências aflitas, rogo que vejais vossa insensatez e não mais violeis a vossa própria misericórdia. Os homens não gostam dessa sensação de estarem rodeados por Deus, de serem controlados e punidos, porque isso os faria esquecer Deus. Se amanhã pudéssemos receber um telegrama do céu informando que Deus morreu, quantas multidões comprariam os jornais? Seria o maior alívio do mundo para muitos ímpios se pudessem ter certeza de que Deus não existe. Para alguns de nós, essa notícia seria a morte. Teríamos perdido nosso Pai, nosso Consolador, nosso Salvador, nosso tudo. Ai de nós, muitos desejam que Deus não exista. E se não conseguem se convencer de que ele não existe, e é muito difícil para um marinheiro fazer isso, ainda assim tentam esquecê-lo. Se Deus está fora da mente para o pecador descuidado, é como se estivesse fora do mundo. Quando Deus vem com temores íntimos, desperta a consciência e envia provações cruciais, de modo que o homem se sente impactado e levado a refletir, então ele sabe que Deus existe, pois sente um poder que age contra o seu pecado, do qual ele não pode escapar. Ele anseia se livrar dessa força secreta. Mas ela o envolve por todos os lados. Ele não lê a Bíblia e ainda assim as Escrituras lhe vêm à mente. Faz muito tempo que não se ajoelha em oração. Quase se esqueceu do que sua mãe lhe disse quando estava à beira da morte. Mas ainda assim sente que existe um Deus, e de alguma forma essa crença ressoa como uma trombeta em sua alma, convocando para o seu último julgamento. Venha ao julgamento, venha ao julgamento, venha ao julgamento. O chamado ressoa em seus ouvidos e ele não consegue se livrar do som terrível. Então ele clama: porque sou assim, sou eu o mar ou uma baleia para que me vigies? Mais uma vez, há aqueles que não gostam de ser perseguidos dessa maneira, pois desejam impor sua vontade aos outros.
Devo proferir uma palavra dura, como uma espada de dois gumes. Há homens e marinheiros, inclusive entre eles, que não se contentam em serem arruinados, mas anseiam por arruinar os outros. Armam ciladas para almas preciosas e se irritam quando suas vítimas escapam. Sentem-se furiosos porque certas mulheres pobres não estão totalmente sob seu controle. Ai dos homens que levam as mulheres ao erro. Ouvi falar de marinheiros que, em cada porto que adentram, tentam arruinar os outros. Exorto-vos a lembrar que tereis de enfrentar esses arruinados no dia do julgamento. Vocês partiram e eles nunca souberam para onde foram. Mas o Senhor sabia. Pode ser que quando estiverem no inferno, olhos os encontrem e uma voz clame: Você está aqui, você é o homem que me levou à perdição. Vocês terão que manter a companhia eterna daqueles que arrastaram para o inferno. E estas coisas te amaldiçoarão para sempre. Digo que há homens que gostariam de ter total liberdade para cometer atos de libertinagem e lamentam ser impedidos em seu carnaval de pecados. Que Deus vos conceda que sejais completamente detidos. E em vez de desejardes contaminar os outros, que tenhais o desejo de salvá-los. Que Deus vos conceda que o caminho do mal seja bloqueado e que sejais guiados às águas do arrependimento e da fé. É por isso que alguns se rebelam contra Deus. Temo que essas pessoas fiquem muito irritadas comigo por falar tão claramente. Mas não pensem que isso me alarmará caso fiquem zangados. Na verdade, fico até contente quando as pessoas se irritam com a minha pregação. Penso comigo mesmo, esses peixes sentem o anzol em suas mandíbulas e por isso lutam para escapar. É claro que um peixe não gosta do anzol que o prende. Esses ouvintes irados voltarão. Vocês, para quem o sermão entra por um ouvido e sai pelo outro, não tiram proveito algum. Mas um homem que se inflama de ira e diz: Como ousa aquele homem falar assim comigo, certamente ouvirá novamente. E é muito provável que Deus o abençoe. Mas quer isso os ofenda ou os agrade, repito meu aviso, eu os ordeno, não arrastem outros para o inferno com vocês. Se tiverem que ir para lá, não procurem destruir aqueles ao seu redor. Não ensinem meninos a beber e a falar palavrões. Não tentem mulheres frágeis a cometer atos impuros com vocês. Que Deus os ajude a se livrar de todo vício. Pois eu sei que hábitos vis são frequentemente a razão pela qual os homens resistem à mão amorosa de Deus. 3. E agora chegamos ao cerne do meu texto. A terceira parte é esta: este argumento contra os atos do Senhor é muito ruim. Jó diz: Sou eu o mar ou a baleia para que me vigies? Ou seja, argumentar a partir da nossa insignificância é uma súplica pobre. Pois as pequenas coisas são justamente aquelas contra as quais mais precisamos vigiar. Se você fosse o mar ou uma baleia, Deus poderia deixá-lo em paz. Mas como você é uma criatura frágil e pecadora, capaz de causar mais danos do que o mar ou uma baleia, você precisa de vigilância constante. Na vida, os homens tropeçam por coisas muito pequenas. Não precisamos nos preocupar tanto com o nosso cachorro quanto com uma mosca ou um mosquito, pois estes picam quando menos esperamos. As pequenas coisas são as que mais precisam de vigilância. Portanto, é um raciocínio falho reclamar que Deus nos vigia como se fôssemos o mar ou uma baleia. Afinal, não há um homem aqui que não se assemelhe muito ao mar, ou a um monstro marinho nesse aspecto, a ponto de precisar de vigilância constante. O coração do homem é tão inconstante e enganoso quanto o mar. Hoje está calmo como um mar de vidro, imperturbável por uma brisa. Ou não confiem nele, pois antes do sol nascer amanhã, sua natureza pode estar fervilhando em ondas de paixão. Não se pode confiar no mar, mas ele é mais digno de confiança do que o seu coração. Aqui estão vocês esta noite, e como estão bem sentados ouvindo e depois se levantando para cantar. Todos vocês, meus homens. Eu não gostaria de ouvi-los se começassem a blasfemar contra o seu Criador, como muitos fazem. Quando estão lá embaixo, no castelo de proa, com um pequeno grupo de homens em oração, como se sentem bem. Vamos vê-los quando estiverem em terra firme e haverá bastante grogue por perto. É fácil ter um mar calmo quando não há vento, mas como é diferente o oceano quando sopra um vendaval. Ficamos muito bem quando estamos longe da tentação, mas como ficamos quando os servos do diabo estão ao nosso redor. Então temo que com muita frequência as boas resoluções se mostrem falso como o mar calmo e enganoso, e vazio como o vento que assobia. Talvez eu esteja falando com alguém que passou por uma transformação terrível. Outrora você guiava outros pelo caminho da retidão, mas agora os arrasta para o mal. Antes você navegava sob a bandeira de Betel, mas agora o velho pirata do lago infernal é o seu capitão.
Você retornou aos seus antigos hábitos e tornou-se novamente escravo do mundo, da carne e do diabo. Sua profissão religiosa não tinha fundamento. Ai de mim, você não precisa perguntar, sou um mar ou uma baleia, pois mares e monstros marinhos são mais confiáveis do que você. O mar é imensurável. E quanto a você, sua pecaminosidade é insondável. Sua capacidade é quase sem medida, sua mente alcança longe e toca todas as coisas. A mente humana pode se rebelar contra o Deus de toda a terra, até que, como as ondas furiosas do mar, ameace apagar as luzes do céu. Quando o homem se encontra em estado de rebeldia, ele se enfurece em seus pensamentos como se quisesse devastar as margens do céu e se abater como as ondas contra as rochas de ferro do inferno. O homem é um terrível mistério de iniquidade quando entregue a si mesmo. Não se pode sondar seu orgulho nem medir sua audácia. No fundo de sua mente existem inúmeras criaturas rastejantes, tanto pequenas quanto grandes. Pois toda sorte de males e pecados se multiplicam no coração como peixes no mar. Não diga, sou eu um mar ou um monstro marinho para que me vigies, pois o Senhor pode responder, você é mais capaz de maldade do que o mar e mais selvagem do que um monstro marinho. Agora irei mais longe e mostrarei que por causa de nossa natureza má, nos tornamos como o mar. Isso é verdade de várias maneiras. Pois, em primeiro lugar, o mar é inquieto e assim também é a nossa natureza. Os ímpios são como o mar agitado, que não pode descansar, cujas águas lançam lama e lodo. Não é preciso ir muito longe para encontrar corações sempre agitados, sempre buscando descanso e não encontrando nenhum. Eles não conhecem a Cristo. E até que o conheçam, não podem descansar. Estão sempre buscando algo, não sabem o que. Correm primeiro em uma direção e depois em outra, mas nunca seguem o caminho certo. Quando estão pensativos, nada de bom resulta de seus pensamentos. Suas águas lançam lama e lodo. Não preciso explicar essas palavras. Se algum de vocês tiver que conviver com esses seres inquietos, sabe o quão mal educados eles podem ser. Eles lançam coisas piores do que lama e lodo quando são agitados. Ou não digam sou o mar ou uma baleia. Imagine-se tão inquieto quanto uma baleia quando o arpão está cravado nela. Tão inquieto quanto o mar quando uma tempestade atinge suas profundezas mais extremas. Digamos em seguida que o mar pode ser furioso e terrível, assim como os homens ímpios. Quando um homem está furioso, que fera ele pode se tornar? Um homem da terra observa o mar quando este se comporta da melhor maneira possível e diz, eu não me importaria de fazer uma viagem. Deve ser esplêndido navegar sobre um mar assim. Sinto que seria um marinheiro esplêndido. Que ele observe esse mesmo oceano mais tarde. Onde está agora o mar de vidro? Onde estão as ondas suaves, que pareciam temer ondular muito longe na areia? O mar ruge, enfurece-se e delira. O Atlântico em tempestade é terrível. Mas você já viu uma tempestade na natureza humana? É uma visão horrível que faz os olhos graciosos chorarem. Que figura miserável é um homem embriagado. Ele era um sujeito tão decente quanto qualquer outro com quem se pudesse conversar. Mas agora que a bebida o dominou, o diabo embarcou, e você fará bem em manter distância. O mesmo acontece com a paixão. Em relação aos homens irados, nosso conselho seria: não navegue em meio à tempestade, nem discuta com um homem em fúria. Você não sabe o que ele fará e ele mesmo não se conhece. Tal homem ficará bastante triste quando a sobriedade passar. Mas enquanto a tempestade persiste, ele não se importa com nada. Seus olhos faiscam como relâmpagos, seu rosto fica negro como a tempestade, sua boca espuma e sua língua se enfurece. No caso dele, o mar ruge e toda a sua plenitude. Quando você sentir a contenção do Senhor, não precisará perguntar, sou o mar ou uma baleia, pois seu próprio coração poderá responder, você pode ser mais furioso do que o próprio mar. Pense mais uma vez em quão insatisfeito é o mar. Ele desce e engole extensões de terra e milhares de toneladas de penhascos, mas não se enche. Todos os rios desaguam no mar, contudo o mar não está cheio. Enormes galeões espanhóis afundaram, com milhares de peças de ouro e prata a bordo. Mas o mar nunca ficou mais rico. Quando em alguma noite terrível, nossas costas são cobertas de destroços e centenas de vidas são perdidas, as profundezas devoradoras nunca ficam mais satisfeitas. O mar é um monstro faminto, que poderia engolir uma frota naval e ainda abrir a boca para mais. Não são muitos os homens feitos da mesma ânsia. Se lhes dessem metade do mundo, eles chorariam pela outra metade. E se tivessem o globo terrestre inteiro, chorariam pelas estrelas. A mente do homem nunca repousa em doce contentamento até que o próprio Deus a satisfaça consigo mesmo.
Ó homem, sem a verdadeira religião, seu destino é viver para sempre faminto e sedento. Ou como o mar fermentando e espumando, depois de você não sabe o que. A natureza humana é como o mar em sua maldade. Quão destrutivo é o oceano e quão insensível. Ele faz viúvas e órfãos aos milhares, e depois sorri como se nada tivesse feito. Terríveis estragos ele pode causar quando seu poder é liberado. Não falem da destruição do mar. Que o pecador imprudente pense na destruição de sua própria vida. Vocês que vivem no pecado e no vício, que destroços causaram. Quantos que partiram na jornada da vida, prometendo uma passagem esplêndida, naufragaram por sua causa. Uma palavra obscena, uma canção lasciva, um ato imundo, uma embarcação alegre se transformaram em naufrágio. A consciência pode preencher os detalhes. Ai de mim, não se pode dizer a Deus, sou um mar ou um monstro marinho, ou bem se poderia responder, nenhum tubarão devorou tantos quanto o bêbado em seus copos, o que jura em sua presunção e o impuro em sua luxúria. Ai de mim, dá vontade de chorar só de pensar em quanta maldade qualquer um de vocês que ainda não se converteram pode causar. Que o Senhor os livre de serem deixados à deriva, causando destruição a outros. Não devemos esquecer que somos menos obedientes a Deus do que o mar. Nada impede o mar de invadir muitas praias, a não ser uma faixa de areia. Embora se enfureça em tempestades e vendavais, o mar recua no devido tempo e deixa a areia para as crianças brincarem. Ele conhece seus limites e os respeita. Quando chega a hora da maré subir, as águas obedientes marcham sobre a praia em fileiras ininterruptas e preenchem cada enseada. Elas não se demoram além do seu tempo. Quando chega o momento de permanecer onde estão, elas repousam na enchente. Então chega o instante de começar a vazante, e não importa quão tempestuosas as ondas sejam, elas recuam por ordem de Deus. Afinal, o que é mais ordenado do que o grande mar? Oxalá fôssemos como ele nisso. Quão prontamente esta grande criatura se submete. Um pequeno vento surge, e suas ondas respondem imediatamente ao sopro do céu. Quando o sol cruza a linha do horizonte, os vendavais equinociais sabem a sua estação. Enquanto que em todos os momentos, as grandes correntes não cessam o fluxo que Deus lhes designou. O mar obedece ao Senhor, assim como aquele grande peixe de que lemos agora há pouco. O Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca. Quanto a nós, recusamo-nos a obedecer. E quando deixados por nossa própria conta, que lei pode nos conter? Há algo no céu ou na terra que um pecador orgulhoso não se atreva a tentar. Deus bloqueia o caminho para o inferno com cercas, valas e correntes. Mas nós as derrubamos. Ele cava uma trincheira em nosso caminho e nós a saltamos. Ele empilha uma montanha na estrada, e como se nossos pés fossem como os de uma corça, saltamos sobre os lugares altos da presunção. Um homem irá contra o vento e a maré em sua determinação de se perder. Ó mar, tu és apenas uma criança com teu pai, comparado ao coração perverso e rebelde do homem. É um argumento falho, portanto. Precisamos ser cuidados. Precisamos ser vigiados. Precisamos ser controlados ainda mais do que um mar ou uma baleia. Precisamos da providência restritiva e da graça constrangedora de Deus para nos impedir de cometer pecados mortais. 4. Por fim, gostaria de observar que tudo do que eles se queixaram foi enviado por amor. Disseram, sou eu mar ou uma baleia para que me vigies. Mas se soubessem a verdade, teriam bendito a Deus de todo o coração por tê-los protegido como o fez. Primeiramente, a contenção que Deus exerce sobre alguns de nós nos impediu de cair na ruína. Se o Senhor não nos tivesse retido, poderíamos estar na prisão, na sepultura ou no inferno. Quem sabe o que teria acontecido conosco? Um velho escocês disse ao Sr. Owland Hill algo que, tenho certeza, também se aplicaria a mim. Ele olhou para o rosto do Sr. Hill com tanta atenção e frequência que, por fim, o bom Owland lhe perguntou: por que você está me olhando tanto? Eu estava pensando, disse o escocês, que se o Senhor não tivesse se convertido pela graça de Deus, teria sido um pecador terrível. E certamente esse teria sido o meu caso. Nada que fosse pela metade me satisfaria. Eu teria chegado ao meu limite. Não é o mesmo caso de alguns de vocês. Quantas vezes o Senhor estendeu a mão sobre nós para nos impedir de dar um passo fatal? Se fomos impedidos em nossa juventude e levados imediatamente a Jesus, foi um ato de graça da parte de Deus. Se fomos impedidos durante uma vida pecaminosa e, finalmente, fomos levados a nos curvar diante da vontade do Senhor, isso também é uma grande graça. Deixados por nós mesmos, teríamos escolhido nossa própria destruição. Você não acha que o fato de Deus te separar,
te dar uma consciência sensível e te admoestar com tanta frequência prova o seu grande amor por você. Certamente alguém orou por você. Há uma mãe aqui esta noite. Espero que ela não se importe que eu lhe conte o que ela fez na terça-feira passada, quando eu estava sentado na minha sacristia. Ela me trouxe um pequeno pacote de papel pardo com 50 libras dentro e doou para a Sociedade de Marinheiros Britânicos e Estrangeiros. Ela tem um filho de quem não tem notícias há anos. Ele foi para o mar e ela não consegue encontrá-lo nem obter qualquer informação sobre seu paradeiro. Mas ela espera que um missionário desta sociedade o encontre em algum lugar desconhecido e o leve ao Salvador. Ela ora para que isso aconteça e, portanto, traz sua oferta de autossacrifício, uma grande quantia, tenho certeza, para ela, para ajudar a sustentar a boa sociedade que espera será uma bênção para seu filho. Há outros marinheiros a quem o amor de Deus se manifesta no acompanhamento constante das súplicas de uma mãe. Ah, amigo, o Senhor não o teria impedido assim se não tivesse a intenção de abençoá-lo. Essa sua perna quebrada serve para impedi-lo de se afundar demais no pecado. Aquela febre amarela foi enviada para aplacar a febre do seu pecado. O fato de você ter perdido aquele navio o impediu de sofrer um naufrágio e morrer. Todos esses contratempos foram sinais de amor por você. O Senhor não o deixaria perecer. Ele resolve salvá-lo. Você é um dos seus escolhidos. Cristo o comprou com o seu sangue e pretende tê-lo como seu. Se você não vier até ele com uma brisa suave, ele a trará em meio a uma tempestade. Renda-se à força do seu amor. Se você for como o cavalo e a mula, que não têm entendimento, ele a domará e a controlará com freio e rédeas. Mas seria muito melhor se você se deixasse guiar pelo amor. Creio que vejo sinais do amor que ele escolheu em vocês justamente nas coisas contra as quais vocês se opuseram. O Senhor está trabalhando para trazê-los para si, e para si vocês devem vir. O filho pródigo foi impelido a voltar para casa pela força do clima. Se dependesse do pai, ele não teria conseguido fazer melhor. Sua fome e a necessidade de alimentar os porcos o trouxeram de volta para casa. A crueldade dos habitantes daquela terra distante ajudou a apressá-lo a retornar para seu pai. As dificuldades, a necessidade e a dor servem para trazê-los de volta, e Deus as usou para esse fim. E chegará o dia em que vocês dirão: agradeço a Deus pela onda forte que me trouxe à praia. Agradeço a Deus pela tempestuosa providência que afogou meu conforto, mas salvou minha alma. Mais uma vez e pronto. Deus nem sempre nos tratará com dureza. Talvez esta noite ele diga sua última palavra áspera. Você se renderá a meios mais suaves. Dizem que óleo derramado sobre águas turbulentas as acalma. Deus, o Espírito Santo, pode enviar à sua alma aflita uma calma para toda a vida. Os ventos e as ondas do mar da Galileia adormeceram num instante. Ora, quando Jesus veio caminhando sobre as águas, disse aos elementos em guerra: acalmem-se. As ondas se encolheram como cães açoitados a seus pés, embora antes tivessem rugido como leões. Ele disse aos ventos: silêncio, e eles respiraram tão suavemente quanto os lábios de um bebê. Jesus está aqui nesta hora, morreu no Calvário e olha para nós, creia nele. Aquele que traspassou mãos e clama: olhem para mim e sejam salvos. Você não olhará para ele. Ou que sua graça o conduza imediatamente a dizer: ele é tudo em todos para mim. Eis um texto que salvará sua alma, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aceite o Salvador. E ainda que você seja como o mar, ou como uma baleia, não se queixará mais da vigilância do Senhor, mas se alegrará na perfeita liberdade. Livre é aquele que ama servir a Deus. Ele se alegra em ser vigiado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe os marinheiros. Que todos nos encontremos em bons portos. Que a bandeira da sua sociedade abençoe todos os mares, porque Deus abençoa seus missionários. Desejo-lhe a maior prosperidade e julgo-a merecedora da mais generosa ajuda de todos os cristãos. Em todos os aspectos, ela corresponde exatamente à minha opinião. Que o Senhor lhe conceda prosperidade. Amém.